Todos somos energias adensadas. Um dia, o Criador, a luz infinita, o Ein Sof, ele resolve a criar. E como esse processo aconteceu? Então está aqui uma demonstração da energia concentrada em forma de onda. Tudo era onda, energia. Houve um tempo que passou por um adensador. Quando aconteceu então o Big Bang, essa energia que estava ali concentrada, ela passa pelo bóson de Higgs, e aí as coisas sutis passam a se adensar. Nós vimos no vídeo 74 sobre o bóson de Higgs. Ele é um adensador quântico. Ele faz com aquilo que é luz sutil passa a se transformar em matéria. Então, aos poucos, nós vamos entendendo aqui que as ondas que haviam, as luzes, que era a consciência divina, a consciência pura, passou então a se adensar. A partir disso aqui, o que chamamos de Criador passou a se manifestar em várias formas. Então o Criador, que é único, que é o todo, passa então a se manifestar, primeiramente ali como Elohim, as suas 72 manifestações. Então vamos ver como isso vem acontecendo. A partir do momento que passa pelo bóson de Higgs, é criado então as 4 forças que existem no universo. A força gravitacional, a força eletromagnética e as 2 forças atômicas, a força fraca e a força forte. Então são as 4 forças que existem no universo. Essas ondas, essa consciência divina, essa luz que agora passou pelo bóson de Higgs e começou a se adensar, ela se transforma então em fótons. Aquilo que era luz passa então a se transformar em partículas. Essas partículas vêm criar o que chamamos de quakers. Aqui nós temos uma demonstração que nós já vimos em vídeo anterior, que existe as suas ligações. Quando é menos, quando nós estamos com mais instintos do que razão, temos aqui os instintos dominando, tem 2 instintos, e a razão está em cima com um só, então nós vamos ficar cada vez mais neste descer para o mundo de Asiá. Nós vamos estar nos materializando. E é isso que acontece. Então aqui dentro do Quake, que nós temos 2 exemplos, um Quake que vai nos fazer materializar e o que vai fazer a gente voltar ao Criador, para o sutil. Então quando nós temos mais razão e menos instintos, nós estamos subindo para o mundo de Atzulu, mais próximo do Criador. Então nesse exemplo aqui dentro, essas ligações são potências quânticas. Essas potências quânticas, nós podemos chamar ela de Shekinah. A Shekinah, então, ela tem a parte negativa e a parte positiva. A parte positiva podemos chamar de anjos. Porém, nós já vimos que anjos, eles são manifestações do Criador, e também podemos chamar da força negativa de força Satã, que é prejudicial a nós. Porém, ela faz com que esse ser humano que precisa se corrigir, ele saia do jardim do Éden e caminhe para a sua evolução. Então, essas forças quânticas, tanto a positiva como a negativa, elas agem dentro de nós. Agem conforme a nossa escolha, conforme os desejos que temos, para o bem ou para o mal. Por isso então,
aqui os quakes, eles são uma ligação entre o bem e o mal, onde nós temos que fazer as nossas escolhas. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós já vimos aqui na árvore sefirótica, que ela representa, essa coluna do meio, representa o bem e o mal, a árvore do conhecimento, nós vimos que quem falou lá em Gênesis, não morrerás. Quem falou que não morrerás é o próprio Criador. Porém, Nahash, a serpente, usou essa fala. E ela usou a fala de quem? Do Criador. Então o Criador, ele não mente. Então se disse que não morreremos, nós não morreremos de verdade. Existe um processo todo para a gente evoluir, sair desse estado quântico, estado físico, matéria, para o estado quântico. É isso que é o nosso objetivo. O objetivo da humanidade é se reconectar com o Criador e se elevar. Então aqui, essas potências, esse espírito que existe dentro dessas partículas, que o espírito age pelas partículas. Então por isso que existe então essas forças quânticas dentro de nós, que estão agindo dentro do ser humano. Então esses quakers, o que eles vão formar? Eles vão formar os prótons e nêutrons, que já está se adensando. Essa vida, esse homem que nós somos, ele vai levar então o número 666, 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. Isso aí é o número que se chama o número da besta, que não tem nada a ver, é simbólico essa denominação, porém representa o estado nosso matéria, que é aqui no nosso mundo de Asiá, representado então pela Sefirah Malhut. Os prótons e nêutrons então, eles vão formar algo que nós chamamos de átomos. Esses átomos aqui, eles vão formar o que? A nossa tabela periódica. Então, está aqui formado a tabela periódica a partir do momento que essa luz passa pelo bóson de Higgs e vem se transformando da partícula para os quakes, e aí gera-se então os átomos, e nós vemos aqui a matéria formada através da tabela periódica. E essa tabela periódica, vamos representar então uma delas, que é o homem. O homem está aqui, adensado, representado então na tabela. Vimos tudo que é anterior, as potências, que são os anjos. Os anjos são mensageiros. Nós temos um vídeo falando sobre os anjos, que são manifestações do Criador, que na verdade são conexões quânticas do sutil com a matéria. Então o Criador se conectando conosco, que é a matéria, é o homem adensado. Esse homem que precisa então se elevar, se reconectar para voltar à consciência divina. Nós somos consciências que estamos aqui nesse mundo e estamos então sendo fragmentadas. Veio todo um processo que nós vamos ver aqui. Então aqui está a tabela periódica. Existe um elemento, o elemento 115, que não está aqui, mas ele existe no universo também. Isso tudo aqui nos mostra que nós estamos entrelaçados quanticamente. Desde um átomo da maçã, com o nosso átomo, nós somos um só. Nós somos iguais. Os átomos somos iguais. Portanto, todo o que existe no universo, ele está entrelaçado. Então nós estamos entrelaçados com aquilo que é rocha, vegetal, o homem em si, que somos nós, o homem físico, e também com aquele homem quântico. O homem quântico é aquele que já se elevou, aquele que já está no patamar dos mundos superiores. Mas nós estamos todos entrelaçados, por quê? Porque nós viemos da mesma onda da consciência divina. Essa consciência que está em uma maçã, ela também está em nós. Porém nós temos o Neshama,
que é a alma, é a ligação, que é o ponto que liga nós ao Criador. Então toda aquela nossa consciência que liga ao Criador, ela precisa ser reconectada, precisa ser construída novamente, aquilo que se perdeu nesse adensamento, e ela tem que voltar então ao Criador. E é isso que precisa, nessa caminhada que nós estamos nesse mundo, precisa ser feito em todos nós seres humanos. Então aqui nós estamos com a tabela periódica, que nos mostra que o que é quântico, ele se adensou, virou matéria. Então a matéria é aquilo que vai se acabar. Nós vamos ver isso sendo destruído. Mas o que é quântico, ele vai voltar ao Criador. O pó volta ao pó, ou seja, se destrói, se dispersa. E o que é quântico, que faz parte do espírito que está aqui, ele volta então para o Criador. Então nós vamos pegar aqui da tabela periódica, por exemplo, um elemento que é o ouro. Por quê? Porque ele é duro, tá? Ele é denso e nós podemos imaginar ele então. Quando você está imaginando o ouro, você faz agora uma pergunta: como que nós vamos fazer para voltar ao sutil? Então esse é o trabalho que nós temos que fazer. Nós, como matéria, temos que retornar ao sutil. O Criador, ele criou primeiramente o quê? O mineral. Nós vimos lá nos 6 dias da criação todo esse processo. Então, o inanimado, aquilo que é rocha, aquilo que é mineral, foi criado primeiro. Então tá ali as águas, a separação das águas, nós podemos imaginar a água, ela é um mineral. Então ele foi criado e depois daquilo que é mineral, ele criou os vegetais. Os vegetais nós já vimos também em vídeos, até recomendo que é do 36 ao 41, todos esses vídeos nossos aqui do canal da Escola de Curitiba, ele vai falar desse processo da criação. Então, no 3º dia foi criados os vegetais. E lá nós vimos que os vegetais são forças quânticas que foi dado a Adão, aquele homem Adão que representa nós, humanidade. Para que foi criado? Para nos dar força. E é isso que os vegetais fazem. Nós nos alimentamos dos vegetais. E os vegetais se alimentam de quem? Daquilo que é rocha, daquilo que é inanimado, da terra, da água, aquilo que está nos dando força. Então os vegetais, eles se alimentam dali. E o homem, ele se alimenta de uma outra espécie que está entre meio ao que chamamos de vegetal e o homem, que é o animal. E esse processo todo está dentro do próprio ser humano. Nós temos parte nossa que é inanimado, vegetal, animal, e aí o homem que está desenvolvendo, e depois nós temos acima de nós aquele que é o homem quântico, o homem evoluído, o homem que já passou pelos crivos dessa vida. Então um se alimenta do outro, e o homem vai acabar se alimentando de todos os outros que tem anterior, que é o animal, o vegetal e também aquele que é inanimado. Esse processo todo é o processo da criação, que nós vamos ver lá nos vídeos do 36 ao 41, que é uma série ali entendendo a criação. Então todo esse processo nós temos que fazer de que forma? Paulo disse assim que o reino dos céus é tomado à força. Força é o que? Força é Gevura. Então nós temos que nos esforçar para sairmos desse domo, para sairmos da zona de conforto e passarmos pelos crivos da vida e vencermos. É isso que nós temos que fazer, porque nós temos que deixar o que é denso e nos tornarmos de novo, porque nós já fomos sutil. Voltar então à consciência do Criador. Hoje nós estamos aqui na tabela periódica. A tabela periódica é o que? Ela é uma consciência compartilhada. Nós, como seres humanos, nós estamos compartilhando nossa consciência com os outros elementos, porque em nosso corpo existe diversidades de elementos. E na natureza, da mesma forma. Se nós formos pegar, por exemplo,
o silício com oxigênio, nós vamos criar a areia. Então isso é consciência compartilhada. Quando se junta, quando se une dois elementos, forma um terceiro elemento. O carbono com o hidrogênio vai formar as formas de vida que temos na face da Terra. E assim por diante. Esses elementos, quando compartilhados um com o outro, aqui na tabela periódica, ele vai fazer com que um terceiro elemento se crie. E assim por diante. E isso é para o homem um benefício. O Criador pensou em tudo isso. A consciência do Criador, ela é isso. Nós estamos aqui nesse mundo físico, compartilhando consciências. Porque tudo é consciência. Desde aquilo que está numa rocha, eu tenho aqui uma rocha. Aquilo que está em uma rocha, até aquilo que está numa vida. Uma vida humana, uma vida animal, tudo é compartilhado. Porque o Criador nos deu a oportunidade de sermos compartilhadores de consciência, de entendimento. Por isso que nós temos que desenvolver o desejo de doar. Porque quando nós fomos criados, quando aqui surgiu o homem Adão, ele foi criado com o desejo de receber. E esse desejo de receber não vai fazer com que o homem volte à consciência divina. Ele tem que desenvolver em si o desejo de receber para doar. E é isso que é ser então a consciência compartilhada. Porque a consciência compartilhada está aqui no mundo de Asiá. Porém nós temos a consciência fragmentada, que já está mais acima, que é Elohim, que está aqui, o Errad do mundo superior, o primeiro mundo após esse mundo físico, que é o mundo de Yetzirah. Aqui é a consciência fragmentada. Depois disso, nós temos a consciência revelada, que a consciência revelada é aquilo que está no mundo de Beriá, está mais acima, e assim por diante. Por quê? Porque tudo isso aqui é o próprio Criador quando veio se adensando. Ele veio se adensando, por exemplo, o mundo de Atziluk, que é o mundo que está primeiro, depois daquele mundo do Ein Sof, do Criador, ele é a consciência pura. Ele criou todas as outras coisas com o desejo de doar e o desejo de receber, que são potências quânticas esses desejos. Esses desejos são potências que estão dentro de nós, que operam dentro de nós. O bem e o mal, a força da Shekinah da parte do bem e a força da Shekinah da parte do mal. Por isso, uma Daimon, ou seja, Satã, a força Satã, e a força que é considerada então a força mensageira, que são as conexões quânticas do Criador, da parte do bem, com nós, os seres humanos. Então está aqui a consciência fragmentada, já no mundo de Yetzirah, é onde nós temos ali o sexto sentido. E depois vai subindo até chegar ao Criador, nós vamos tendo o sétimo sentido e assim por diante. Nós vamos subindo em consciências. Então, essa parte da consciência revelada, muitas vezes acontece dentro de nós. Como o professor Akio nos ensina, ninguém muda, só se revela. É a consciência revelada. E ela se revela em nós de que forma? Da forma negativa muitas vezes. Por quê? Um exemplo. De repente a pessoa tem lá um dinheiro e é para pagar a escola do filho. Mas dentro dele tem um desejo. Esse desejo, ele vem com emoção. Comprar um carro. Aí ele não para com a razão para decidir e decide a comprar o carro. Ou seja, o bem maior, que seria pagar a escola do filho, ficou para trás. Ele agiu pelas emoções. Por quê? Por causa do ter, ser e poder que está embutido nesse ser humano que veio se adensando. E é por isso que ele precisa fazer essa reconexão. Está aqui, na tabela periódica, todos os elementos. E nós estamos vivendo com isso. Mas esses elementos que são da consciência compartilhada, muitas vezes agem por instinto, egoísmo, dentro do ter, ser e poder. Então nós devemos nos conectar à consciência divina quando um ser humano que está em evolução
saindo do estado homem para o estado quântico, o homem físico para o quântico, a consciência dele que está saindo, não necessariamente ele acordou ou desencarnou ou morreu. Quando ele se eleva, ele muda. Por quê? Porque ele recebe então uma conexão direta com a consciência divina. Porém, é ele que está mudando, não é a consciência divina que está mudando para ele. A consciência divina, ela é una. O Criador está em tudo, de uma única maneira. Porém, quando passa pelo bóson de Higgs, ele está se adensando, ele está se manifestando de formas diferentes. Jesus, ele se adensou de tal forma que ele foi a maior manifestação do Criador que andou aqui entre nós na forma física, aqui em Malhut. Outras manifestações do Criador, como anjos, que se chamam de anjos, mas são conexões quânticas do Criador, que também apareceram em teofania, porém não foram como Cristo andou conosco, porque ele andou na forma humana. Então esse processo todo aqui, ele vai acontecendo dentro do ser humano. Esses mundos superiores estão aqui. São situações em nossa vida que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos retornar a esse estado de onda. E para isso é preciso então essa reconexão, esse mudar. E esse mudar vai acontecer como? Eu sendo a cada dia uma melhor versão de mim mesmo, fazendo um trabalho interior. Esse trabalho interior tem que acontecer dentro de cada um. E não é eu que vou fazer para o próximo esse trabalho. Eu posso ser um instrumento que vou colocar a ele, à frente dele, algumas informações para ele tomar as decisões, mas essa decisão tem que vir da própria pessoa. Então cada um é responsável para mudar a sua versão. Aquele homem que fomos ontem, hoje temos que ser um pouquinho melhor e amanhã temos que ser melhor do que hoje. Assim esse homem físico, ele vai passar então desse mundo físico para o mundo superior. A consciência desse homem físico vai ter uma ligação com a consciência divina. E essa ligação vai fazer com que esse homem saia do estado que ele está, esse estado matéria, esse estado denso, para o estado sutil. Tudo isso aqui faz parte da nossa descida, como de luz para partícula, e também da nossa subida dessa partícula, dessa matéria que somos, para o novo estado do mundo vindouro que nós vamos ter, porque ninguém morre, certamente não morrerás, fala do Criador, ele não mente. Porém, nessa passagem que vamos ter, nós vamos pagar o preço por nossas escolhas. Se nós escolhemos algo que não faz bem, nós vamos então passar pela nossa purificação. Isso vai ter um preço. Ou nós vamos ser consumidos pela força negativa, Satã, que é uma força que opera dentro de nós, vamos ser julgados pela nossa consciência, ou nós vamos ser aprovados. Isso vai fazer com que nós continuamos a existir, que nós vimos no vídeo da vida eterna, ou vai fazer com que nós deixamos de existir, a inexistência. Porém, o nosso estado quântico, a consciência quântica nossa, que faz parte da consciência divina, vai voltar para o Criador. Mas nós vamos esquecer de quem somos. Por isso, faça o bem. Procure ser uma versão melhor de você mesmo a cada dia. Todos nós somos energia. Todos nós estamos
entrelaçados quanticamente.